Tá bom? Acho que tá funcionando. Tá baixo. Bota pra ver. Não vai não, porque isso é ali. E a paz do Mestre Jesus continue conosco. E as bênçãos de Maria caiam sobre todos nós. E que todos os nossos amigos da espiritualidade possam permanecer conosco neste momento de estudo de elevação espiritual e moral. Na tarde de hoje, nós temos um palestrante que está estreando aos domingos. Ele é trabalhador da casa, já faz palestra aos sábados. E hoje ele está estreando aos domingos. O nome dele é Rodrigo. E nós temos na leitura a nossa companheira de trabalho, Solange. Então vamos fazer a prece inicial. Jesus, Mestre querido, nosso irmão maior, aqui estamos mais uma vez nesta casa de oração e de trabalho para uma tarde de estudo, Senhor. Uma tarde onde procuramos aprender o Teu Evangelho de luz, onde procuramos elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo amparo e proteção para todos nós, trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados. Queremos neste momento pedir, Jesus querido, ajuda para aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, nos seus lares, onde quer que estejam, que eles possam ser amparados e protegidos pela espiritualidade. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por tudo que temos, por tudo que somos. Ilumina, Mestre amado, nosso companheiro Rodrigo, que vai fazer a palestra desta tarde. Derrama a tua luz sobre todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que tu possas permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra para Solange. Melhorou o som aí atrás? Não. Ajuda a dizer mais rápido. É em cima, é aí, né? É desses botões aí. Veja agora. Alô, som. Melhorou, gente? Muito bem aí atrás. Melhorou? Ótimo, obrigada. Desejar um começo de ano feliz para todos nós. Eu não estive aqui no domingo passado e já sinto falta por conta. E é tão bom, né? Quando a gente regressa, parece que uma semana ou mais de ausência a gente já registra como sendo uma ausência querida. Porque lá de onde a gente estava, se refazendo na beira do mar, como se diz, a gente lembra com muita gratidão dessa casa que nos acolhe de volta sempre. Sejamos felizes em 2019, exercitando essas coisas maravilhosas que essa doutrina de luz nos traz. E a propósito, o livro da Esperança está sendo retomado para a leitura aos domingos, e hoje a lição se chama Culto Espírita. E para quem não conhece o livro, novamente é uma psicografia de Emmanuel por meio de Chico Xavier. Há duas citações evangélicas no início, que é por onde a gente vai começar. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Essa última citação é do Evangelho segundo o Espiritismo. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura,
apelo para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Eu vou fazer um comentário. Até aí, na leitura, eu pensei que a gente ia se deparar com o culto espírita do ponto de vista do que estamos fazendo hoje aqui, por exemplo. O aprendizado do que a doutrina nos traz institucionalmente, diríamos, né? E a gente já sabe, e de novo eu tenho que me lembrar no prosseguimento da leitura, que esse culto está dentro de nós sobremaneira. É claro que numa reunião de estudo como essa, a gente também vai adentrar no estudo do que a doutrina nos traz, enquanto codificação de orientações trazidas por pessoas encarnadas naquele momento, mas advindas da espiritualidade superior, como a gente costuma dizer. Sigamos. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrados, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Advogado, preservarás o direito. Desculpe, repito. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. Exator, eu tenho dificuldade com essa palavra, eu estou interpretando como sendo alguém que fiscaliza alguma coisa. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual do profissionalismo religioso. O culto espírita possui o templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume nas definições do Evangelho, a cada um por suas próprias obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele um caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Eu vou encerrar com outro comentário. No preâmbulo do livro, no prefácio, a gente leu que essa psicografia foi transmitida em 1964. E se a gente revisar mentalmente o que a gente acabou de ler e de escutar aqui, quão moderna, quão contemporânea, digamos assim, essa lista de bons conselhos para que a gente atente o tempo todo para a responsabilidade que temos enquanto espírito imortal. Qualquer um de nós, em qualquer lugar que se encontra, a qualquer momento, encontrará desafios, encontrará oportunidades de, à luz do Evangelho, exercermos o melhor possível do que nos espera de compromisso nessa e nas demais encarnações. Então, atualíssimo, que bom se a gente começar o ano fazendo aí essa leitura atenta e essa interpretação bem digna do que nos espera em relação ao cumprimento da conduta espírita, do culto espírita, não enquanto igreja,
mas sim enquanto tempo interno, consciência que ela está inscrita, por sinal, a lei de Deus. Muita paz para todos. Em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por iniciado os trabalhos desta tarde e vamos passar a palavra para o governo. Boa tarde a todos. O tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a ressurreição e reencarnação. Para mim é um tema um pouco difícil de falar por conta da certeza da reencarnação. Certeza que eu tenho, não acreditando, eu, Rodrigo, em outra forma de justiça divina. Se formos analisar, se nós tivéssemos uma vida só, tem vários aspectos que nós íamos ver uma injustiça na lei divina. Como pessoas nascem em um determinado lugar e outras em outro, como pessoas nascem numa condição muito boa, enquanto outras como miseráveis. Se isso não vem de existências passadas, não haveria justiça divina. Então, para mim, é uma coisa muito lógica a reencarnação. Mas eu me concentrei na Bíblia e no Evangelho e na análise dos fatos bíblicos para a gente conversar sobre isso. Ok. Tem algumas coisas que são interessantes saber sobre a Bíblia. Eu, até há algum tempo, achava que a Bíblia tivesse sido escrita de uma vez. E acredito que muita gente compartilhou disso em algum momento da vida. Achou que fosse assim. Eu sempre achei que a Bíblia fosse um livro fechadinho, bonitinho, que, sei lá, de repente Deus chegou e disse para alguém: olha, segura que lá vai. E pá, a Bíblia de uma vez só. E na verdade, não aconteceu dessa forma. A Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, em idiomas diferentes, em épocas diferentes. Uma coisa que eu acho que também é uma crença comum entre muita gente é que a Bíblia tem um original da Bíblia, manuscrito em algum lugar lá de Roma, lá do Vaticano, coisa do tipo. E também não é verdade. Isso não existe. Na época, primeiro que os livros foram escritos em aramaico e hebraico, e depois existia um copista, Na época não tinha gráfica para chegar lá e dizer: tira uma cópia aí para mim. Então, existiam copistas, pessoas que pegavam, quando alguém queria copiar a Bíblia, ou um livro da Bíblia, na verdade, o Evangelho de Mateus, chegava alguém: o que Mateus escreveu. E se alguém pegava: eu quero uma cópia. Ou mandava alguém fazer, pagava alguém que era especialista nisso, ou ia lá copiar para fazer. Isso é o que existe, vários e vários e vários manuscritos da Bíblia. O original que Mateus escreveu, onde está? Ninguém sabe. De João, Lucas, Marcos, Paulo e qualquer outro, ninguém sabe onde está o original. Isso tem uma parte boa, porque se uma pessoa tivesse o poder de ter esse original em algum momento, podia ter manipulado e feito a alteração que quisesse.
né? E já tendo essas cópias espalhadas pelo mundo, foi a forma que a espiritualidade encontrou de não ter o monopólio de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de uma religião. Né? Então, a Bíblia, aí tem algumas coisas que são importantes sobre essa questão de foi escrito numa época ou em diversas épocas. Né? E nós sabemos que o português que nós usamos hoje é diferente do português de 100 anos atrás. Então, os livros da Bíblia foram escritos, alguns têm uma distância de 700 anos, de 1000 anos. Então, imaginem, se eu estou falando de 100 anos, né, como será a diferença de 700 anos. Como as coisas mudaram. Né? Então, essa Bíblia, os livros da Bíblia foram sendo copiados, repassados de um para o outro, de uma pessoa para outra, e depois, lá na frente, a igreja fez uma tradução para o latim. E ali disseram, excluíram alguns livros, inclusive, e existem outros livros que foram depois considerados apócrifos, porque eles não fazem lá parte da Bíblia, foram excluídos e foram selecionados esses livros que estão lá hoje, alguns do Antigo Testamento e outros do Novo. E foi traduzido para o latim, e aí pronto, fechou. Isso aqui é a Bíblia. Há algum tempo, de uns tempos para cá, tem saído novas traduções, porque o pessoal, imagina o que aconteceu lá atrás, né? De alguns tempos para cá, o pessoal pegou o que vinha do latim, traduzia para o inglês, o do inglês para português, e aí nós compramos um bocado de Bíblia por aqui. E aí depois o pessoal pegou, hoje tem sido feito um trabalho muito grande, hoje não, já de algum tempo, mas nos últimos anos, tem sido feito um trabalho de resgate de manuscritos antigos, em grego, para poder, às vezes, trazer modificações que são importantes. Então, tem algumas alterações, às vezes, numa palavra, que muda o sentido de muita coisa. Mais importante, mas aí vamos lá, né? O mais importante disso tudo é que tenhamos o cuidado, primeiro, de ler a Bíblia, que é importante, e segundo, de, quando ler, saber interpretar determinadas coisas, né? Como somos espíritas, não temos uma fé cega, né? Nós temos que saber entender a base do ensinamento de Jesus e, a partir daí, interpretar o que é verdadeiro e o que não. Ok? Vamos para frente. Então, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens de 1 a 17. Inicia-se lá. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam. Então Jesus fez a pergunta e os discípulos responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui nós já podemos ver, quando Jesus pergunta que dizem os homens com relação ao Filho do Homem, ou seja, quem dizem que eu sou? E alguns diziam que ele era João Batista. João Batista tinha acabado de desencarnar, né? Foi preso por Herodes e foi degolado, né? Decapitado. Outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas.
Ora, todos eles viram Jesus, todo aquele povo viu Jesus pequeno. Sabem quem é a mãe e o pai de Jesus, pai entre aspas, né? Mas sabem que quem é a mãe de Jesus e viram Jesus pequeno. Então Jesus, por exemplo, não poderia ser Elias ressuscitado. O corpo de Elias não poderia ter voltado. Para ele ser Elias, teria que ser reencarnado, né? Então, nós vemos aqui que era comum para os judeus a crença da reencarnação. Eles não sabiam como, mas sabiam que ela existia. Vamos para frente. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvia falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera a Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Então, mais uma vez, aqui eles falando que da possibilidade de Jesus ser um dos antigos profetas, né? E aí, após a passagem da transfiguração, onde Jesus sobe do Tabor e tem lá uma conversa com Elias e Moisés, quando eles vêm dessa, sim, e aí, só para relembrar o que acontece lá, depois que eles estão conversando, e aí vem uma nuvem e diz: este é o meu filho amado, a eles escutai. E aí os discípulos ficam morrendo de medo, né? E quando eles chegam perto de Jesus, e aí fazem a pergunta: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Né? Ou seja, antes da chegada do Messias, que era Jesus. Então os discípulos perguntam: por que eles dizem que teria que vir Elias? Que os discípulos não tinham visto a volta de Elias. E aí, na verdade, os escribas se referiam ao livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Vamos lembrar o que é quando diz assim, o último livro, chama-se cada evangelho, por exemplo, no Novo Testamento. Começa com o livro de Mateus, que é o evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas, João, e segue. Então, o Antigo Testamento, o último livro é o do profeta Malaquias, e ele diz lá, no capítulo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, era disso que os discípulos estavam falando lá. Não dizem os escribas que era necessário voltar primeiro Elias antes da chegada do Messias, né? E aí, voltando para cá, Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então está muito claro aqui, isso está escrito lá na Bíblia, tá? Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 13. Então está muito claro aqui que
mais uma vez, os discípulos tinham um entendimento de que existia a reencarnação, né? E Jesus afirma isso dizendo que, olha, Elias já veio, e eles não o reconheceram e fizeram o que fizeram com ele. A reencarnação, isso aqui é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, se formos pensar hoje, na verdade nós sabemos que a doutrina dos espíritos, né, a revelação, na verdade, ela é feita em etapas. Se formos pensar, hoje nós sabemos muito bem como funciona a reencarnação. Eles naquela época não sabiam. Mas se formos pensar hoje, tem algumas coisas que nós não sabemos também. Por exemplo, nós sabemos da existência de Deus, mas não temos a menor ideia do que seja Deus, né? De como seja, como funciona, não sabemos, né? Mas sabemos que existe. Da mesma forma, os judeus sabiam que existia a reencarnação. Tanto que acontece, uma passagem que eu até não coloquei aqui na apresentação por receio do tempo, que num determinado momento um cego de nascença, e Jesus iria fazer a cura, e os discípulos perguntam a Jesus do cego, sobre o cego de nascença: quem pecou, mestre? Ele ou os pais, para que ele tenha nascido assim? Então vejam, para ele ter pecado, para nascer cego de nascença, né, ele tinha que ter feito algum pecado antes do nascimento, né? Então eles tinham esse entendimento sobre a reencarnação. E nós sabemos que a todo momento, quando os discípulos diziam qualquer coisa que era inválida, Jesus chegava e dizia na hora. E vejam que Jesus, em nenhum desses momentos, Jesus chegou para corrigir. Não. No momento do cego, Jesus diz: nenhum nem outro. Esse cego, Jesus diz que aquele cego foi feito para que Jesus pudesse curá-lo. Então, naquele caso específico, nem os pais, nem ele. Tem um outro caso também, quando o cego de nascença é curado, que ele chega no Sinédrio e os maiores do Sinédrio dizem a ele: como é que ele te curou? E aí ele diz: vocês não sabem? Como é que querem que eu saiba? Se vocês que são os mestres na religião não sabem como ele me curou, como é que querem que eu saiba? E aí eles dizem: mais o que? Insolência, você que é coberto de pecados. E aí, coberto de pecados, por quê? Porque ele nasceu cego, né? Então, como é que ele pode ser coberto de pecados por ter nascido cego? Só pode ter sido porque fez coisas em outra vida, né? Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia estar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição, a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra de maneira impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então nós já sabemos que não é possível a ressurreição, principalmente quando o corpo já está em decomposição, sem condições de ele voltar à vida, né? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles,
João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, de fato, João Batista foi a reencarnação de Elias. E aí, no Evangelho ele fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, da passagem da conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um dos fariseus, um dos senadores dos judeus. E diz lá: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Fica muito claro, primeiro, que Nicodemos não entendeu esse nascer de novo como o nascimento do batismo. Tanto que ele diz: como pode entrar no ventre da mãe? Ele entendeu que é renascer, mas ele não sabe como isso é possível, né? Então, retorquindo Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: por quê? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? E aí agora eu vou falar de cada pedacinho desse diálogo, porque ele tem uma importância grande. Então vamos lá. Este evangelho prega o encontro de Jesus com Nicodemos, ou, por outra, a visita que Nicodemos fez ao Nazareno à noite. Nicodemos era um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus, para conversar com o mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações de Nazareno e das curas que ele fazia. Mas, como era rico e principal entre os judeus, era mestre da religião farisaica e não queria que o povo, os outros sacerdotes da sua seita, soubessem dos seus desejos mais íntimos, e para que tudo ficasse escondido, em reserva, resolveu procurar Jesus à noite, porque assim ninguém ficaria sabendo da visita. Nicodemos começa então a conversa dizendo: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Por essa saudação, podemos perfeitamente compreender que Nicodemos não era um descrente ou inimigo de Jesus, né? Ele chega já chamando Jesus de mestre, né? Outros fariseus do Sinédrio, outros importantes, chegavam dizendo impropérios com Jesus. E ele não. Tanto ele quanto Gamaliel foram conhecidos por ter um respeito, na verdade, a Jesus e a tudo que Jesus disse, né? Então, Nicodemos, diferentemente dos outros fariseus, acreditava nas curas que Jesus fazia e o tinha como mestre enviado de Deus. O que faltava, então, para que ele se convertesse a discípulo de Jesus?
Nós sabemos que o farisaísmo tinham práticas severas, mas todas externas. Para comer tem que lavar a mão, para entrar em casa tem que lavar o pé, fazer não sei o quê, trocar de roupa, para pegar na Torá tem que se lavar, fazer não sei o quê. Essas eram as leis, né? E Jesus trazia leis que não tinha, eram princípios e não essas regrinhas, né, externas, porque eram cheios de leis externas, mas que no interior, nas suas atitudes, né, na caridade, para com o próximo, tal, nada. Né? E foi isso que Jesus veio trazer, o renascimento do Espírito, né? Então, quantos de nós, na atualidade, não acreditamos nos feitos do Nazareno, acreditamos e muitas vezes mesmo vemos os fenômenos da espiritualidade e com tudo isso, seguimos como Nicodemos, fariseus modernos, motivados pelas conveniências materiais. Continuamos tímidos, sem abraçar de fato o discipulado necessário à nossa evolução. Então, quantos de nós acreditamos em Jesus, sabemos dos feitos que Ele fez, dos milagres, acreditamos, até às vezes vemos mesmo fenômenos espíritas e continuamos vivendo apegados somente à matéria, né? Sem nos converter a discípulos de Jesus. Então temos que lembrar disso e ter esse cuidado, né? O ponto principal das pregações de Jesus era a vida eterna. Em torno da vida eterna é que sempre giravam os maravilhosos conceitos da sua filosofia, da sua doutrina, de verdadeira fé, de amor puro e imaculado. Todas as sentenças de Jesus eram luzes iluminando a vida eterna e vida imortal. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só em cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Então, Nicodemos, apesar de ser uma pessoa boa, de ser um homem bom, ele ouvia o que Jesus dizia, mas na verdade mesmo, ele tinha uma condição, né, como senador dos judeus, como um homem respeitado, e para ele mudar, né, para ele aceitar a doutrina de Jesus e começar a ser como um discípulo, teria que largar tudo aquilo e ser simples como os pescadores que andavam com Jesus. E isso era muito difícil para ele, né? Como talvez seja para nós largar muitas coisas para trabalharmos na doutrina de Jesus. E essa é a reflexão que nós temos que fazer. É observar o que foi dito a Nicodemos, que é dito a todas as pessoas, né, depois de Jesus, e que precisamos prestar atenção a isso e mudar a nossa vida. Jesus conhecia essa parte fraca de Nicodemos, e foi por isso que logo após a saudação do primaz dos judeus, disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estas primeiras palavras ditas assim de supetão ao sacerdote de uma religião que se dizia a única verdadeira, tem profunda significação para aqueles que desejam estudar, conhecer e seguir a religião de Jesus Cristo. Então Jesus já chegou
dizendo isso. Já chegou dando uma voadora, né? Já chegou dizendo, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, já chegou logo com essa, sem arrudeio para Nicodemos. Então, o primeiro nascimento do qual Jesus está falando é o nascimento da crença. Não podemos viver carregando dois jugos. E aí tem uma coisa que é muito importante, eu vou tentar falar bem rápido por conta do tempo, mas tem uma coisa que é importante, é a gente entender o contexto daquele tempo. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tentar entender o que acontecia naquele tempo. Como se alguém daqui a 1000 anos for ler um livro publicado hoje, ele vai ter que entender qual é o contexto de hoje para ver as expressões, o que é que dizem. Muita gente fala de jugo, e quando Jesus diz lá que meu jugo é leve, e o pessoal fala de jugo como aquele que coloca em cima do boi para ele puxar uma carroça. E na verdade, o jugo do rabino, na época, e ainda hoje continua sendo, porque ainda existem rabinos, o jugo é a interpretação que um rabino dá à Torá. A Torá nada mais é do que o Antigo Testamento. Então, o que é que o rabino fazia? Ele lia a Torá e ele, a partir da Torá, dizia, olha, o que está querendo dizer aqui é que não pode trabalhar no sábado. Depois ele, pode trabalhar se for para salvar a vida da mãe. E ela escrevia. Então, cada rabino dava a sua interpretação da Torá. E o que é essa interpretação? Como eles chamavam essa interpretação? É o jugo. Então, o jugo de um rabino são as regras que ele dá como interpretação da Torá. Ok? Então, Jesus tinha o jugo dele, que era a lei dele próprio, né? A interpretação dele, só que aí a de Jesus era top, né? Então, não podemos viver carregando dois jugos, né? Nós não temos como viver com duas religiões, né? Como é que eu vou seguir duas religiões? Seguir o que Jesus diz e o que um determinado rabino diz lá. Normalmente vai ter discrepâncias entre as duas, né? Então Nicodemos, que era fariseu e tinha entranhada nele a religião farisaica, com todos os seus cultos externos, não poderia entender e seguir o mestre se não aceitasse o jugo do Cristo. Se não se fizesse criança novamente para aprender novos conceitos, novas formas de ver o reino de Deus. Então não tinha realmente como ele seguir Jesus seguindo os conhecimentos antigos dele. Então, para fazer isso, tanto Nicodemos quanto todos nós precisamos nos fazer criança, né? Esquecer das ideias pré-concebidas e colocar informações novas no jugo que vamos seguir, né? Por esse trecho, vemos bem claro que as condições de salvação impostas por Jesus são duas: nascer da água e nascer do Espírito. Vamos analisar primeiro a proposição nascer da água. O que pretende o mestre dizer com isso? Nascer da água. Não pode ser outra coisa senão nascer neste mundo com um corpo carnal, pois todos os corpos orgânicos e inorgânicos são, em última análise, produtos da água. Sem água em nosso mundo não haveria nascimento, crescimento e vida. Acho que todo mundo já percebeu que quando o pessoal daqui de longe vê água em qualquer planeta, estrela ou o que for, de lá tem vida, né? Viu a água, diz lá tem vida. Então, de fato, a água representa a vida, né? Tudo nasce da água, tudo vive da água. Os peixes nos mares, nos lagos e nos rios. De onde vem? Da água. Os animais nos campos e nas matas, de onde vem senão da água.
Os pássaros que perambulam na terra e voam nos ares, não é da água que vem? Plante uma semente ou um galho, uma muda, deixe-os sem água e eles não nascerão. É da água que vem tudo. Portanto, nascer da água não quer dizer outra coisa, senão nascer neste mundo com o corpo da natureza que é peculiar ao gênero humano. Então, o que Jesus está querendo dizer com nascer da água é o renascimento, a reencarnação. Então, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Depois Jesus fala que é da água e do Espírito, né? Mas vamos continuar na água. Só poderão salvar-se e entrar no reino de Deus morrendo para verem face a face a vida eterna, a imortalidade, e depois voltarem a este mundo, nascendo da água com um corpo de carne, fazendo-se criança para então, sem preconceitos, sem vaidades, sem orgulho, estudarem a doutrina de Jesus e receberem esta chave com a qual se abre a porta do reino do céu. Então, através da morte, nós veremos face a face a vida eterna. E renascendo da água ainda com um corpo físico, nós teremos a oportunidade de aprender a doutrina de Jesus e vamos falar mais para frente, renascendo do Espírito, sim, atingir o reino dos céus. Vamos passar agora à segunda condição de salvamento, nascer do Espírito. Segundo os dizeres de Jesus, há necessidade de nascer da água para entrar no reino de Deus. Isto é preciso entrar na vida material, na vida carnal, justamente esta vida em que vivemos, com um corpo de carne. Mas, como esta vida não é bastante para efetuarmos a nossa ascensão para a felicidade, mesmo neste mundo, Deus nos facultou como premissa da vida eterna a vida espiritual, a vida moral. Porque o homem não vive só do corpo, não vive só de pão. O nascimento, tanto da água como do Espírito, é indispensável. Não é bastante nascer da água, não basta tomar corpo de carne neste mundo e nascer aqui. Não basta encarnarmos aqui na terra. Precisamos principalmente nascer do Espírito. E aí, o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos, o renascer do Espírito é a nossa evolução moral. Como eu coloquei aqui, a vida, né, moral. Não adianta a gente ficar como já estamos fazendo há algumas encarnações, né, tendo encarnações mornas, fazendo a mesma coisa, sempre, às vezes com os mesmos erros, e algumas vezes sem erros tão graves, mas também sem tomar um caminho mais firme, né? Sem caminhar para frente com mais força, com mais determinação. Então, sabendo disso, nós estamos hoje num momento muito importante, né? Estamos chegando já estamos no meio, quase no fim do processo de transição do planeta, de prova e expiação para a regeneração. Então, precisamos mudar, de fato, todos nós. Estou dizendo isso, a primeira pessoa que escuta sou eu, e isso serve primeiramente para mim. Então, todos nós precisamos mudar, deixar os costumes antigos, pensar sempre na nossa vida espiritual, primeiramente. Na palestra de ontem, as perguntas todas falavam sobre algumas experiências do espírito depois do desencarne.
E todas essas experiências são mais ou menos dolorosas, vamos dizer, quando nós temos a desmaterialização. Considerando como desmaterialização a gente deixar mais ou não dar tanta importância à matéria. A gente precisa dar importância aos bens materiais, às coisas da matéria, sim, mas as coisas que vão nos servir para a nossa evolução. O que não for, vamos deixar para lá. Mas vamos continuar. Estou achando que está muito alto, né? Vocês estão... Não? Quando visitou o mestre, Nicodemos já havia nascido da água. Ah, tá. Foi. Pronto, é porque a pilha estava acabando. Quando visitou o mestre, Nicodemos já havia nascido da água, mas não havia nascido do Espírito. Por isso Jesus lhe disse: o que é nascido da carne é carne. Nicodemos permanecia boquiaberto e admirado diante de Jesus, pois não compreendia a doutrina nova que o Nazareno lhe pregava. Jesus insiste afirmando: não te maravilhes que eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus diz, aqui, ele está fazendo uma referência a o que é da carne, que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Fazendo a distinção do que é a carne e do que é do Espírito. Quando ele diz o vento ou o Espírito sopra onde quer, ele está dizendo que sabemos que somos Espíritos, mas não sabemos do nosso passado, ou seja, de onde viemos, e nem sabemos do nosso futuro, para onde vamos. Mas Nicodemos, por mais que Jesus explicasse, não encontrava meios de compreender, ou então fingia não compreender, porque ele era preciso abandonar as crenças velhas que sua religião, que lhe tentavam dizer de onde ele vinha e para onde ia, embora o próprio Nicodemos não cresce nas afirmativas falsas da religião que ele era sacerdote. Então, mesmo ele não acreditando ou não tendo, porque se ele for encontrar Jesus em busca de respostas, ele não estava satisfeito com a religião dele, mesmo ele sendo um dos maiores, né, um dos sacerdotes do farisaísmo. E continuando a manifestar admiração, vira-se para Jesus e pergunta: como pode ser isso? Ao que o mestre lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, ele não estava entendendo aquilo, como é que Jesus podia explicar outros conceitos, né? Por sua vez, Jesus se mostra admirado por não compreender Nicodemos a sua palavra tão clara. Tu és mestre, tu ensinas os outros e não entendes isto que estou te ensinando? Se eu somente estou falando daquilo que podes ver com teus olhos e que todos podem observar todos os dias, se eu te mostro os espíritos nascendo em corpos e os corpos nascendo da água, falo-te de coisas que qualquer pessoa pode saber, porque são coisas que se veem sempre, bastando prestar atenção, e tu não entendes. Como poderei falar-te das coisas celestiais, que ninguém pode ver com os olhos da carne, e que se acham ocultas ao homem que só é nascido da carne? Ou seja, como Jesus podia falar das coisas que os olhos de carne não veem, se ele era uma pessoa que só era nascido
da carne, que não tinha compreensão do Espírito ou fingia não ter. Podia ser que ele estivesse fingindo não ter para não ter que se modificar. Queria entender o que se passava na religião de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, mas não tinha coragem suficiente para mudar. Jesus prosseguiu: nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Assim acontece com o que acabo de dizer-te. E não recebes meu testemunho, esse próprio testemunho que está diante de tuas vistas. Como poderei falar-te daquilo que não está ao alcance da tua vista? Então Jesus mais uma vez diz: se eu estou te falando das coisas mais simples, e tu que és doutor da lei não tem compreensão, como eu posso te falar das coisas celestiais? Aqui acho que está bem explicado e destrinchado item por item sobre o fato de que nós temos que renascer da carne, né, no nosso corpo material, e do espírito através da nossa melhora, da nossa evolução moral. Eu vou agora mostrar uma historinha interessante que tem no Antigo Testamento. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. Eu vou contar essa história dando uma acelerada por conta do tempo, mas vai dar para entender tranquilamente. Fala de Elias, no tempo de Elias como Elias, não João Batista, e os profetas do Deus Baal no Monte Carmelo. O que acontece é que uma tribo acreditava em outro Deus, que não o Deus de Abraão, que é o Deus que nós conhecemos. E Elias era o único profeta desse que acreditava nesse Deus. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal era o Deus cultuado por eles, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Eu vou contar a história sem ler, para poder a gente conseguir no tempo. E aí o que acontece? Elias diz: nós vamos invocar os nossos deuses, vocês, os 450, com todas as rezas e o que vocês puderem fazer, para o Deus de você tocar fogo no bezerro, e eu vou invocar o meu Deus para que ele toque fogo no bezerro. Quem conseguir mostrar o poder do seu Deus vai ser o Deus de verdade. Então eles prepararam um altar com pedras, cada um escolheu um bezerro, ou seja, os outros 450 profetas escolheram um bezerro e Elias um bezerro. Esquartejaram o bezerro, colocaram em cima de uma lenha, de um monte de lenha, e aí Elias disse: podem começar.
invoquem o Deus de vocês para ele tocar fogo no bezerro. E aí eles começaram fazendo reza, e andava para lá, andava para cá. Isso começou de manhã, e essa história deu meio-dia, e clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, e até derramarem sangue sobre si, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz. E aí Elias dizia: vamos, gritem mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja resolvendo outra coisa, ou esteja viajando, podem gritar mais alto. E eles dançavam ao redor do altar que tinham feito, e faziam de tudo e nada. E aí Elias pega e diz: tragam por favor 4 cântaros de água. Um cântaro é um pote de barro grande assim. Disse: tragam 4 cântaros de água. E trouxeram, e ele disse: agora podem jogar em cima. Ou seja, não aconteceu nada, o Deus Baal não se manifestou. Com tudo que fizeram, dança, reza, se cortaram, fizeram de tudo e nada. E aí ele diz: agora tragam os 4 cântaros, podem jogar o primeiro. E aí jogaram, molharam tudo, jogam o segundo e mandaram molhar tudo, ensopar tudo com água. E aí ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, o bezerro, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Ou seja, desceu o fogo e queimou tudo, mesmo com tudo molhado, encharcado. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então todo o povo acreditou no Deus de Elias. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo se prendeu. Elias fez-los descer para próximo do riacho de Quizon, e lá degolou a todos os 450 profetas. Elias mandou degolar. Essa parte do Evangelho tem seu início no livro de Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40, e seu desfecho em Mateus, capítulo 14, versículos de 6 a 11, onde diz, festejando, isso já no Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículos 6 a 11, né? Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que disse, tudo o que pedisse. Então, a filha de Herodias dançou para Herodes e todos os convidados, e ele disse, feliz, provavelmente adivinha na cabeça, disse, peça o que quiser, o que você quiser, até mesmo se pedir metade do meu reino eu te darei. E ela chega para a mãe e diz, o que é que eu peço? E a mãe, que queria casar com Herodes e não podia, porque, por conta da lei lá, depois eu posso falar disso, e aí a mãe diz, pede, boazinha, ela pede a cabeça de João Batista num prato. Então, um guarda vai no cárcere, degola João Batista e traz a cabeça num prato. Então, e a jovem recebeu a cabeça e levou para a mãe. E aí, quem era João Batista? João Batista foi Elias lá atrás. Então, pela misericórdia divina, João Batista teve a oportunidade de pagar aquele débito que ele cometeu lá atrás, né?
ele mandou degolar e teve o desencarne pelo mesmo meio. E assim estamos todos nós aqui. Com muitas provas e expiações, que tenhamos sempre a consciência de que tudo que estamos passando são por motivos justos, não há injustiça, e passemos por tudo isso com tranquilidade, com fé, trabalhando no bem ao próximo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, pois que estamos aqui reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, para que possamos nos aprimorar, para que entendamos as dificuldades por que passamos, entendamos também as nossas alegrias e que possamos compreender o caminho reto que Tu nos ensinaste, Senhor. Que possamos no nosso dia a dia aplicar os ensinamentos colhidos aqui, amando ao próximo, servindo a todos quanto puder. Abençoa, Senhor Jesus, a toda a espiritualidade superior que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Abençoa a todos nós, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado o trabalho desta tarde, desejando a todos muita paz e um feliz regresso aos seus lares. As pessoas que necessitarem do passe,